Nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, caríssimos, estamos aí no quarto domingo do Advento, né? Só que nós não celebramos o quarto domingo. Vejam como ficou curto. Até me impressiona isso, aqui me dá um troço. Temos só 3 semanas de Advento. Está encurtando a coisa. Assim me parece de dizer. De forma que estamos celebrando a missa da vigília. Né? Estamos em vigília Nativitatis Domini. Amanhã, hoje é meia-noite, né? Celebramos a missa do Santo Natal. No meio de todo um suspense. Né? Estamos todos no meio de um grande suspense. Enfim, tentemos ir ao essencial da coisa. Não, porque aqui aparece algo realmente divino. São coisas, é só Deus, né? Só Deus. Então, dá o nome de Jesus porque ele salvará seu povo dos seus pecados. O que tem o nome de Jesus com isso? Entende? E, contudo, essa é a missão precípua. É de chocar. É o que dizia Bento XVI naqueles 3 livrinhos que ele escreveu, Jesus de Nazaré. É uma coisa de impressionar, porque parece que destoa o nome de Jesus, o anúncio a José e a missão que ali se diz ter Jesus, isto é, salvar o seu povo dos pecados. Então, esta é a missão precípua. Jesus veio arrancar o mundo do pecado. É isso, pronto, acabou. Então, são 2 as missões de Jesus. Uma no Natal. Isto é, quando a gente diz Natal agora, a gente diz Natal, diz pregação e diz cruz, morte. Uma é a missão de Jesus com o seu Natal. Arrancar o povo do pecado. E outra é a missão de Jesus com o seu retorno. Bem distinto estava isso em Paulo, na epístola, lembram? Na epístola de hoje. Outra é a missão de Jesus no seu retorno, agora em glória e majestade, ressuscitado, trazer a ressurreição para todos. Trazer a ressurreição. Agora coroa-se a obra de Jesus de arrancar o mundo do pecado com a ressurreição. As 2 vindas. As 2 vindas. Então, agora, a missão de Jesus, e já vamos dizer, adiantando a nossa missão. Não, mas antes, uma pitadinha sobre José e Maria, os grandes personagens do Evangelho, né? Assim, eu diria que parecem estar disputando por santidade. Né? Maria, que afinal concebe por obra do Espírito Santo, virginalmente. E José, sentindo indigno de assumir aquilo. A obra de Deus, coisa tão grandiosa. Maria já é tão grandiosa. E como é que ele, o simples José, vai se meter no meio disso tudo? Pensa até em despedi-la secretamente. Na verdade, ele é o justo, ele é o santo. É uma disputa de santidade. Teve que o anjo intervir e dizer, não, vamos lá, assume tu também, assume isto. É tua missão. Deus te honra com esta graça de ser o pai putativo de Jesus e o guardião da virgindade de Maria, da maternidade de Maria. Obras maiores nesse mundo não há. Não há obra maior nesse mundo. Imagina, custodiar Jesus e Maria. Não há obra maior, mais honrosa. Por isso que José se assusta. Por isso que ele se assusta. Imagina custodiar isso. Na epístola, Paulo, podíamos quase dizer, também está assustado. Ele se apresenta Paulo, né? Como é que ele diz? Paulo, como é que é? Vamos ver aqui de novo. Servo de Jesus Cristo. Assume pessoalmente, a assunção pessoal do apóstolo. Assumir o quê? O apostolado. Ele
assume pessoalmente o apostolado. Qual o apostolado? Aqueles dois que diziam, os dois que dizíamos, isto é, de arrancar o mundo do pecado pelo nascimento de Jesus. Entenda-se pregação e morte, e pela sua vinda em glória para julgar os vivos e os mortos. As duas missões. Esse é o apostolado de Paulo, né? E ele se sente responsável. Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, queridos, nós não podíamos deixar de lembrar que esta segunda-feira, né, já dentro da grande preparação para o Natal, dia 18, 17, dia 17, isso é no domingo passado, se lembram? Nós começamos a preparação para o Natal. Dia 18, recebemos essa grande paulada. Então, hoje ainda eu estava vendo aí uma lista que alguém confeccionou de conferências episcopais, de cardeais, de bispos e de padres que se levantam contra a tal de fiducias supplicans. É assim, né, o nome do documento doutrinal do Tuxo, o Tuxo, comparsa do antipapa. Então, claro que eu fui ver um pouco o conteúdo do que esses bispos, padres e todo mundo confessa. Para dar um exemplo, deixa eu trazer aqui aquilo que os bispos da igreja da Ucrânia disseram. Eles se isentam muito facilmente, esses isentos. Nós somos a igreja oriental e aqui esse dicastério trabalha para a igreja latina, então nós não temos nada a ver com... Pronto, acabou. Resolveram o seu problema. Rapidinho e facilzinho, né? Nós não temos nada a ver com esse documento aí, não é para nós. É para a igreja latina. Resolveram facilzinho. Lembro do Schneider? Esse também resolve facilmente. Nós não, aqui não. Nossa diocese não. Nenhum padre vai dar bênção para casais irregulares, homossexuais, recasados, essa gente toda. Não, nós não. Mas, por favor, obedeçam o Santo Padre. Não, dirijam-se a ele respeitosamente. Não, o nosso Keller aqui no esse talvez seja um dos melhores. A gente até esperava alguma coisa dele, o Keller, aquele conservador aqui de Frederico Westphalen, né? Sim, ele também se pronunciou. Diz, aqui na nossa diocese, nada de bênção sem antes uma boa catequese. Oh, que glorioso o nosso bispo Keller. Vai dar uma boa catequese, aí depois dá a bênção, a comunhão e tudo mais. Não faz mal, né? Aí depois... a solução do Keller. E assim vai, queridos, assim vai. Mundo afora, vai mais ou menos assim. Nessa linha. O mais forte, talvez, de todos é Miller, o ex-prefeito da mesma congregação, da Doutrina da Fé, né? Esse foi mais forte, foi com os dois pés, né? É sacrilégio, ainda essa semana eu disse, é sacrilégio, a outra palavra, eu me esqueço, blasfêmia e sacrilégio. O sacrilégio, os padres que dá essa bênção está operando um sacrilégio. E é blasfemo, uma blasfêmia contra Deus, esse negócio aí. Então, de qualquer forma, a todos me parece faltar aquilo que eu dizia, isto é, colocar dentro de um contexto gente, por favor, Jorge Mário Bergoglio foi a força, ele é o usurpador do trono de Pedro, foi a força colocado lá por sua ambição e pela máfia de Sant'Gallen e Companhia Limitada, foi a força colocado lá com este precípuo desidério. Eles tinham este
este intento, queriam fazer isto. Não, demorou 11 anos praticamente. Bom, olha como é difícil de derrubar a igreja. Essa tradição, essa doutrina celeste, essa moral ilibada. É difícil, queridos, é muito difícil. Né? Derrubar esses dogmas é muito difícil, muito difícil. Mas é preciso colocar isso, o cisma, é preciso colocar na heresia formal já existente em Amoris Laetitia. Ponto. Essa fidúcia supplicans, essa declaração doutrinal da congregação, não é senão uma explicitação daquilo que está lá. Está lá já no documento. Há anos, desde a sua publicação, eu venho dizendo isso. Desde a sua publicação, eu venho dizendo isso. Está lá, em Amoris Laetitia. Está lá, está lá. Está lá o cisma. O cisma está lá. Está lá, está lá, está lá. Eu já disse que essa é a missão de Francisco. Ele foi... Lembro da declaração dele aqui, quando vindo aqui, ou saindo daqui do Brasil, né? Quando perguntaram sobre o que ele dizia sobre homossexuais, uma coisa assim, e ele disse, quem sou eu para julgar? Estava ali, já estava. Tudo já estava ali. Né? Tudo já estava ali. Então, o que é difícil é essa multidão de conferências episcopais, cardeais, bispos, padres. O que é difícil de reconhecer é que o cisma já aconteceu em Amoris Laetitia. Todo mundo tem medo do cisma. Esses dias ainda fiz um sermão sobre isso. Os dois grandes medos que hoje assolam a humanidade. A guerra né? Aquela última, e o cisma, esse cisma tremendo. Mas é assim como eu digo. Quanto mais eles adiarem o conflito, mais violento ele será. Falando agora no mundo, na guerra. Porque daí, quando estourar mesmo, todos correrão para as suas armas mais devastadoras. Com medo que eles armazenaram durante todo esse tempo de que o outro o faça por primeiro. De que o outro país, as outras potências, façam por primeiro. Então eles correm primeiro, eles correm na frente, para fazerem eles primeiro o ataque. Com aquelas armas mais devastadoras. É isto, queridos, é isto. É isto. E na igreja é semelhante. O que fez esse medo tremendo do cisma? Fez com que o cisma fosse maior. Nós já vivemos há pelo menos 8 anos. E devíamos dizer 11, porque ele é um antipapa, é um usurpador, e ninguém quis confessar e reconhecer isto. Então, durante esses 11 anos, a pobre igreja esteve enganada nas mãos deste homem e dos seus comparsas, dos seus sequazes, e excomungada, e em pecado, e atirada ao mundo, atirada literalmente ao mundo, eu faço o profeta, né? Atirada ao mundo, com a loquela mundi de que ele tanto trata. Então, o que adianta o medo? Não é o medo que liberta, é a verdade. É a verdade, ela que liberta. Então, digo, eu fico até esperançoso de que com esta fidúcia supplicans alguns se acordem. Alguém se acorde um pouco mais. Foi uma sacudida, mas ainda estão muito dolentes, muito dormentes, como acabo de mostrar aí. Muito, muito, muito. Este medo, esse tremendo medo dessas conferências, reconhecerem que Francisco é um antipapa, e mais, o grande medo de reconhecer que ele é o falso profeta, e que, portanto, estamos já em presença de Apocalipse 13, 11 seguintes, que estamos já no fim do mundo, que atingimos os tempos, que já estão aí os personagens principais descritos
para este tempo, enquanto não reconhecerem isto, isto é, a igreja está sendo encaminhada fortemente para as mãos do anticristo. Pior coisa na história não haverá. Não haverá. Não haverá. É isso, queridos. É isso. Enquanto tiverem medo de reconhecer que Francisco é um antipapa, enquanto tiverem medo de confessá-lo como o falso profeta, estarão levando a igreja a entregar-se às mãos do anticristo. Miserável, miserável pecado destes homens de apostolado, destes Paulos todos que não assumem a sua responsabilidade. Miseráveis e malditos todos estes que deixam o povo inteiro nas mãos do falso profeta para serem conduzidos às mãos do anticristo. Malditos todos estes que, diversando para lá e para cá, vão ainda aplicar a fidúcia súplicas e vão acabar abençoando casais irregulares e fazendo casamento homossexuais e liberando para a profanação da Santíssima Eucaristia, e como está em Amoris Laetitia, e de todos os sacramentos, malditos sejam esses pastores que se esqueceram de que são servos de Jesus Cristo e se fazem servos deste maldito antipapa, e com ele entregam a pobre igreja, qual cordeiro imaculado, às mãos do anticristo para a perdição, confirmando-os no seu pecado. Isso é confirmação do homem no seu pecado. Esses pastores não estão salvando o povo dos seus pecados. Não estão fazendo a pastoral de Jesus. Não estão fazendo a pastoral de Jesus. Pobre Natal. Pobre Natal. Tudo aquilo que Jesus fez com o seu Natal, com a pregação do Evangelho e com a sua morte, está sendo conspurcado por estes malditos pastores, covardes, cegos, que não denunciam, não falam tudo isto, não reconhecem tudo isso que está acontecendo e abandonam o seu povo à lábia ambígua do falso profeta que os conduzirá ao anticristo. Malditos pastores. A responsabilidade será deles. Porque eles estão dizendo, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, mas não estão livrando o povo dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.